Recentemente, a partir dos últimos acontecimentos ali nos Estados Unidos, daquelas manifestações trumpistas, digamos assim, que o Trump, claro, deixa o governo, mas o fenômeno que levou o Trump à presidência, ele não vai desaparecer. São 75 milhões de votos daqueles que de fato resolveram se manifestar. Para cada um desses 75 milhões existem outros milhões que são apoiadores silenciosos, digamos assim. Mas a partir desses eventos se intensificou no Brasil o medinho de falar a democracia corre risco, porque a democracia... Então isso é um fetiche, né, que a mídia nacional de tempos em tempos ela recicla, né? Porque nós ainda estamos reféns, né? 1985 já está lá no século passado, há muito tempo, mas a gente ainda é refém de todo aquele período, né? Do governo militar, aquela coisa toda. E à medida que muitos desses atores estão caminhando ali para ser octogenários, né? Então é uma geração que está nos deixando, mas quer deixar a marca daquilo que eles lutaram, né? Aquela ditadura do proletariado, né? E para falar sobre isso, não vou esgotar o assunto aqui, porque é bem extenso, desse livro do John Keane, que ele publicou em 2008, essa edição brasileira chegou em 2010, que fala que Vida e Morte da Democracia. Ele faz uma análise, primeiro histórica, né, das origens, onde tem todo esse mito, será que surgiu na Grécia ou não? O fato é que a palavra democracia, ela tem, ao longo da história, muitas conotações. Então, por exemplo, mesmo na Grécia, se nós admitirmos que foi ali que é o berço da democracia, o que o John Keane questiona, existiam escravos, né? Aqueles gregos ali, mercadores e tal, tinham seus escravos, né? Nem todo mundo votava, né? Era só o cidadão que realmente era o grego raiz ali. Isso permaneceu assim por muito tempo na história humana. Mesmo se pegarmos aqui no Brasil, entre o final do século XIX, quando foi colocado ali o golpe da República, também não eram todas as pessoas que votavam, né? As estimativas é que menos de 3%, talvez 2,5%, 3% da população que votasse. Você precisava ter terra, precisava ter dinheiro. A pessoa podia até ser negra, mas ela tinha que ter renda e terras, né? A questão não era simplesmente uma questão racial, era uma questão censitária, né? Você tinha que ter dinheiro, né, para votar. Você fala que as mulheres também não votavam. Então, mas se você pegasse para aquelas pessoas, aqueles republicanos ali no final do século XIX, todos eles deviam dizer que a gente vivia num regime democrático. Então o Keane ele separa o livro em 3 partes, onde ele coloca primeiro a democracia de assembleia, que é essa democracia histórica que a gente vê lá dos gregos e tal, que eram aquelas ágoras, né, de reuniões e tal. E aí se decidia ali o que ia fazer, né? Como eu digo, né? Era uma pequena parcela da população que decidia o futuro, né? As leis, o ostracismo, né? O banimento, até a morte, né? Como Sócrates teve que passar. Depois nós passamos por um período da chamada democracia representativa, onde se passou a ter o voto, ainda que limitado a certas faixas da população, mas alguém iria representá-lo para a questão de formação das leis e mesmo o governo daquele estado, né? É interessante que no modelo americano, por exemplo, o fato deles terem criado os delegados, que eles levavam os votos daquelas comunidades, tem a ver tipicamente porque os Estados Unidos não tinha aquela infraestrutura como já era, por exemplo, na Europa há muito tempo, né? Que já existiam aquelas estradas, né? Desde a época romana, né? Que só foram sendo melhoradas. Então, a infraestrutura americana, ali no fins do século XVIII,
era muito precária. Então a ideia foi criar que os delegados levassem os votos. Imagina as pessoas tendo que se deslocar, a maioria não morava nas cidades, moravam em várias fazendas, que até se mede isso, mais ou menos as famílias elas estavam separadas a mais ou menos ali o que nós consideramos hoje ali algo como 6 quilômetros mais ou menos. Então pequenas comunidades estavam separadas em torno de 6 quilômetros que elas cuidavam ali daquela parte de fazenda, aquela coisa toda, né? A cidade mesmo eram pequenos burgos onde você tinha atividades de feira, de troca de serviços e alguma coisa que não era nitidamente agrária. Então tinha todo sentido que os delegados se deslocassem. Então nós passamos para a segunda fase, uma democracia representativa. Estou falando isso porque o uso que se dá hoje e que a imprensa maliciosamente fica sempre colocando, a democracia está em risco. Então assim, que democracia? Que democracia? Porque o que o John Keane vai mostrando é que esse conceito ele passa por transformações ao longo da história. Então é ilusório imaginar que a democracia que nós viveremos até a metade do século XXI é igual à democracia dos últimos 50 anos do século XX. Não será. Ela será profundamente modificada, como na história que já se mostrou que isso ocorreu. E, finalmente, na terceira parte, ele trata do que ele chama de democracia monitória, de monitoramento, que é aquilo que as redes sociais transformaram essa população, que delegou realmente alguém o representar, mas ele está agora o tempo todo monitorando essas pessoas, né? Então se passa por uma democracia monitória que está agora no processo de transformação muito forte. Então é muito rápido você reunir 150 mil pessoas, como foi nos Estados Unidos, para uma manifestação, porque eles estão monitorando tudo o que acontece na política. Eles não precisam mais dos jornais, das revistas, dos canais convencionais, para desespero, evidentemente, da imprensa tradicional, que sempre filtrava em benefício próprio, porque eles controlavam essa informação. Eu tenho visto agora recentemente pessoas dessa tal mídia tradicional tentando convencer que as plataformas das redes sociais que elas façam as mesmas coisas, que elas exerçam esse contexto de curadoria editorial e façam banimento de pessoas, retirem material com a desculpa de que aquelas ideias, né, são ideias perigosas para a democracia. Então é bastante interessante, quer dizer, eles estão usando os mesmos instrumentos, tentando convencer para que se utilizem os mesmos instrumentos que eles usavam nas redações dos jornais durante décadas. O que passava por ali era uma coisa filtrada, como eu já comentei em outras oportunidades. Então eu vou tratar disso em vídeos específicos sobre isso, que eu acho que vale a pena voltar, e eu quero fazer uma observação introdutória aqui, da onde que eu dentro do âmbito da ciência política, da onde que eu imagino que é esse medo aqui no Brasil de se ficar falando do risco contra a democracia e tal, assim. Bom, antes de mais nada, um parênteses, eles têm muito medo de que muitas outras pessoas que não estavam politizadas, elas passaram assim agora a ter uma opinião política e manifestar isso através das redes que eles participam. Eu estou falando do pessoal, por exemplo, o oficialato assim, iniciante das Forças Armadas. Hoje eles têm uma postura política, por mais que se tente negar ou sufocar isso, porque, como eu já comentei, é diferente de quem está no final da carreira pleiteando a última promoção antes de ir para a reserva. Ele tem uma postura muito mais placebo nessa questão política, e aqueles também que já estão na reserva, mas quem está ingressando, e eu tenho contato com muita gente, é completamente diferente, né? E várias forças, né, de segurança espalhadas pelo país. As pessoas têm hoje uma consciência, eles se comunicam, não dependem mais simplesmente da chamada ordem do dia que era lida ali, que era uma filtragem sobre as coisas que estão passando. Eles têm opinião própria. Então, muito desse pessoal que é oriundo dessa época, do processo de redemocratização do Brasil, onde eles controlavam totalmente as redações dos jornais,
eles têm medo disso. Eles têm medo porque essas pessoas estão questionando, né? E aí eu vou fazer aqui uma breve... Eu vou entrar no ponto onde que está a origem do medo. No estudo de constituições comparadas pelo mundo, se analisa o número de incisos, número de fato de parágrafos, a relação entre o que são direitos individuais, que foi daí que nasceu as primeiras constituições, né? E as chamadas policies, que é o que aqui no Brasil passou a se ficar falando, até repetir, políticas públicas. Então enxertaram na Constituição de 88 uma série de ideias difusas sobre políticas públicas. E dá no que dá na judicialização. Tudo você tem que dar barraco para resolver se a Constituição prevê, se não prevê, tá certo? Então há um mix de questões de direitos individuais do cidadão, porque para evitar que o Estado esmague o cidadão, que essa foi a origem, né, na própria Inglaterra, quando eles fizeram o rei jurar uma Constituição. E, por outro lado, você tem coisas que o Estado tem que cuidar, que são as políticas públicas, enfim. Bom, nesse estudo comparado de centenas de constituições pelo mundo, existem algumas métricas. Você analisa o cumprimento da Constituição, quantos incisos, essa comparação entre direitos individuais e políticas públicas, e também você consegue medir o que é um prazo de vigência de cada Constituição, porque a sociedade é um processo de transformação dinâmica, contínua, né? Então não é plausível que uma Constituição ela dure indefinidamente, né? A Constituição americana, nesses estudos, ela é sempre deixada à margem disso, porque ela não é parâmetro para nada. Ela tem uma circunstância histórica única, num espaço, no tempo, naquela circunstância, ela foi criada daquela forma, com aqueles requisitos. Não é à toa que ela tem ali se não me falha a memória, 2 dezenas e poucas de emendas em mais de 220, quase 220 anos. Então, 220 e poucos anos. Então, comparado ao Brasil, que só na última Constituição já são mais chega ali a próxima a 120 emendas, né? Então, há um estudo estatístico que mostra que quanto mais você reforma uma Constituição, mais próximo do prazo de validade ela se torna. Porque você faz a emenda da emenda da emenda da emenda e você desbalanceia outras forças que estão ali alinhadas no momento em que uma Constituição ela é votada, e ao fato de várias emendas começarem a fazer as alterações, são alterações pontuais para resolver o problema de algum segmento ali da sociedade, ainda que ela fale em nome de todos, enfim. Mas começa a ver, uma coisa você mexe aqui, afeta ali, depois afeta lá, afeta aqui, não, mas então se mudou para cá, vale para cá. Então, há uma relação direta entre quanto maior for o número de emendas por unidade de tempo, mais rapidamente essa Constituição vai ficar totalmente inoperante e ela vai ter que ser feita uma nova, totalmente nova. Aí que vem o medo da ala progressista no Brasil. Porque eles conhecem esses estudos, eles têm pessoas que também fazem esse tipo de estudo e que já devem estar alertando de que o ciclo dessa Constituição de 88 está chegando ao fim. Então, quando eles vêm com o papo do risco da democracia, é um sofisma, na verdade, eles estão usando uma coisa semântica para dizer que em algum momento eles estão desesperados porque haverá colocação para a formação de uma nova Constituinte. Apesar de terem colocado no texto nosso Constitucional de 88 certas cláusulas pétreas que até a convocação de uma nova Constituição é considerado que talvez fosse impossível. Mas isso no momento devido vai cair. Tudo é uma questão de interpretação, né? No direito, tudo é uma questão de interpretação, né? Questão de conveniência de interpretação. A gente vê o ativismo do STF, é a prova disso. Ele até legisla e diz que ele está interpretando. Então, tudo é uma questão de conveniência, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns pontos já finalizando aqui, para se pensar. São 7 constituições
no Brasil, se considerarmos desde a primeira de 1824. Mas eu vou eliminar essa da análise pelo fato de que foi uma Constituição imposta pelo Dom Pedro I, numa circunstância ali recém-independência, então ela não dá para se comparar com outras constituições ao longo do tempo, mesmo porque ainda era um regime imperial, se tinha uma família imperial, as terras eram do império, enfim. Então eu não vejo muita utilidade de temporalmente, por mais longevo que tenha sido o período imperial, de 1822 até 1889, mas eu vejo que não vale para esse tipo de análise que eu quero fazer com vocês, que é a vida útil média de uma Constituição brasileira. Então vamos acompanhar o seguinte. Após o golpe da República em 89, se buscou já se discutir fazer uma nova Constituição. E ela foi finalmente implantada em 1891. Então eu vou começar exatamente com essa de 1891. Com o golpe da Revolução de 30, o Getúlio havia prometido uma nova Constituição, que em função de todas aquelas questões, ele só efetivou isso em 1934. Então nós temos aqui 43 anos, né? Entre a Constituição de 1891 e 1934. Mas essa Constituição de 1934 eu não vou usá-la como parâmetro, porque eu entendo que é muito mais, foi um jogo de cena que o Getúlio fez para ganhar tempo, porque o que ele queria mesmo era partir para o Estado Novo, que ele só conseguiu em 1937. Então eu vou usar o período de 1891 a 1937 para a gente gravar esse primeiro período, digamos assim, de uma Constituição, ainda que tenha existido uma intermediária que é de 1934. Então, esse período são 46 anos, de 1891 a 1937. Bom, há uma Constituição, logo que termina a Segunda Guerra, o Getúlio é deposto em 1946. É claro que existe um período de 1937 a 46 de 9 anos, mas eu não vou usar os 9 anos como parâmetro, porque eu vejo que assim há uma mudança de fato para o Estado Novo em 1937 que rompe todo aquele ciclo que vinha, claro, já tinha tido a de 1934, mas há todo um rompimento com aquelas propostas de 1891. Onde que eu quero chegar? O Getúlio, ele, ao dar o primeiro passo em 34 e definitivamente em 1937, há um rompimento com aquelas ideias da República Velha de trás, né? Então vamos dizer que esse ciclo dessa Constituição, lá de 1891 se tornar velha, durou 46 anos, tá certo? Bom, aí vem a Constituição de 1946 e ela é substituída pela Constituição no governo militar, pela de 1967. Então são 21 anos. Agora, se nós pegarmos a própria Constituição de 1937 e fizermos mais ou menos o mesmo tipo de análise, olha, tem a de 1937, tem a de 46 e a de 67, de 37 para 67 são 30 anos. Então o período de 30 anos ele também engloba uma Constituição intermediária que é de 1946, ou seja, o período de 1937 a 1967. Né? Tem a do meio do caminho, que é 1946, que já é um processo de transformação social muito importante no Brasil, que eu vou deixar isso para uma análise específica, que é da urbanização acelerada do Brasil, que as pessoas saíram finalmente da área rural e as cidades começaram a crescer rapidamente. Todos os problemas de infraestrutura que nós temos até hoje vêm dessa final dos anos 40, início dos anos 50, quando a população rural veio finalmente para as cidades por causa da industrialização, indústria automotiva, enfim. Então, de novo, temos o primeiro período que eu estou considerando aqui de 46 anos, de 1891 a 1937. Vamos dizer que há um segundo período de 30 anos que vai de 1937 a 1967. Inclusive, todo esse período do final dos anos 60
no Brasil e no mundo tem todo um turbilhão de reivindicações sociais que vem dos movimentos estudantis, dos movimentos sindicais, aquela coisa toda, daquelas manifestações ali, né, de 68, aquela coisa toda. Então veja que também é um momento em que o mundo está no processo, o mundo ocidental no processo de transformação, e isso acaba afetando também a questão no Brasil e, por sua vez, a questão da uma Constituição. O que eu quero dizer é que uma Constituição também assim, é retrato de uma aspiração social que clama tanto por direitos como por obrigações do Estado. E 67, ainda que seja pelo regime militar, mas todo um segmento social ali, ainda era 67, boa parte da classe média apoiou o golpe militar. Então, essa Constituição de 67 espelha em grande medida uma maioria da sociedade brasileira que queria que as coisas fossem daquele jeito. Bom, aí nós temos, vejam só, podemos então considerar, só voltando, um período menor, ali, que seria de 46 a 67, que são 21 anos, tá? Mas eu prefiro englobar mais um período que vai de 37 a 67. De 67 a 1988 são mais 21 anos. E de fato, de 67 para 88 é mais uma geração, é mais uma mudança social no Brasil se tornando extremamente atrasado em relação ao mundo, em relação à abertura dos mercados, a questão de ficar focada na atividade agrária, de você não ter uma indústria competitiva. Vocês lembram? O Collor usava um argumento que os carros brasileiros eram carroças, isso em 1990, quando ele abriu o mercado. Quer dizer, muita gente no Brasil preferia uma indústria fechada, dizendo, não, eu não posso competir. Então, em 88 já é o prenúncio desse novo momento do Brasil. Então, passados 21 anos em relação à Constituição de 67. Ora, em 2021, em relação à Constituição de 88, terão se passado os 33 anos, quando em novembro de 2021 se comemorará 33 anos da Constituição de 88. Então, esse é o medo do pessoal que fica falando dos temores com relação à democracia. Porque eles sabem, dependendo do pesquisador em ciência política, ele pode ter suas diferenças em relação a esses períodos que eu coloquei, essa aqui é uma análise minha, mas eles sabem que o ciclo da Constituição de 88 está chegando ao final. Isso é inevitável. Pode ser que isso não aconteça até 2022, porque a agenda agora vai estar pautada por outras questões e tal. Mas muito provavelmente, ao longo da campanha presidencial em 2022, esse tema de uma constituinte vai surgir, e aí eu acredito que vai estar maduro entre 2022 até o final, de que isso seja resolvido juridicamente. A gente já vai ter uma outra composição de um Supremo Tribunal Federal, vários desses da geração da Constituição de 88 estarão aposentados, e é como eu digo, né? É só ver, se você fizer uma pesquisa desses, né? Que o pessoal gosta de perguntar para a população se ele se lembra de alguns nomes de ex-ministros do STF. Eu posso apostar, é uma aposta que atualmente, se você perguntar para o povão mesmo, o único nome que eles vão se lembrar é do Joaquim Barbosa. O resto, mesmo o recente aposentado Pavão de Tatuí, eles não vão nem saber quem é o cara. Então essa geração do STF vai ter partido. Eu acho que aí vai ser inevitável nós termos uma nova Constituição que vai realmente, no meu entender, para viabilizar o Estado brasileiro no século XXI, tirar várias dessas coisas difusas que estão dentro da Constituição. Como é direito, não sei o que, dos idosos, direito à vida. Aí vem alguém do Ministério Público, não, tá vendo, porque ele tem direito à vida, então aquele remédio tal, então ele tem... Só que é o seguinte, para resolver toda essa questão você precisa ter dinheiro, né? E não é simplesmente colocando uma coisa escrita ali na Constituição que você acha o dinheiro não aparece, né? E o próprio arcabouço institucional brasileiro, que a Constituição acaba trazendo, quem acaba lendo isso de fora e está tentando
instalar uma empresa, um serviço no Brasil, começa a dizer, olha, esse é um país onde até a Constituição me atrapalha, né? Então esse é o ponto. A nossa Constituição, de fato, ela expulsa negócios no modelo que o mundo tem hoje no século XXI. Então, eu farei em breve análise sobre cada parte desse livro, mas preste atenção quando tem todos esses urubus midiáticos falando sobre o perigo da democracia no Brasil.